Abra sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 20. Levítico 20. Quem quer ouvir uma santa palavra de Deus na sua vida? Levítico 20, versículo 7. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bedrevia sábia crossa mídia. Brehasape decreia frosso. Você que está online, compartilhe com pessoas que você sabe que tem que ser alcançado por Deus. Eu peço, pessoal, ajuste a câmera, por favor, coloque no ângulo certo, acima da cintura. Organize tudo que nós precisamos agora, bem rápido, porque vai descer uma unção muito gloriosa aqui essa noite. Escute o que eu vou ensinar para vocês. Pode se sentar, se sente. Você tem que prestar mais atenção nos detalhes que estão acontecendo. Fala mantos, fala mantos. Mantos. Algo que Deus quer ativar aqui no ministério, na área da adoração. Há mantos de adoração. O Senhor me deu um movimento de adoração. E você precisa entrar. Quando começar a adorar, fala, quando eu estou num lugar onde há mantos operando, eu só tenho que me render para receber. Se vocês continuassem comigo na adoração, mais um pouco, Deus tomava todos vocês. Aí você receberia uma transferência do espírito de adoração que o Senhor colocou sobre minha vida. Eu recebi isso. Uma graça, uma unção específica. E se nós continuarmos, cada vez que a gente estiver na adoração juntos, isso vai se assentando sobre a vida de cada um de nós. Amém, amém. Amém, amém. Ok. E quando a gente está falando, pregando, ministrando, você tem a oportunidade de receber uma transferência. Amém? Uma transferência. Você tem uma grande oportunidade de acessar algo, uma porção maior. Existe algo dentro da oração que abre a dimensão da glória em você? Que diante da dimensão da glória você já se rende em completa adoração a Ele. Quando nós estamos na dimensão da glória em oração, como é que você sabe? Teu espírito e o seu mais íntimo e mais inocente lugar secreto que existe dentro do seu ser, aquele lugar mais inocente, e sobe. Vou fazer uma pergunta. Quando você vê um bebezinho bem lindinho, como é que você fala com esse bebezinho? Meu Deus, coisinha linda. Hã? Sim ou não? Até os mais machão, é verdade, não é? Oh, meu bichinho lindo. É verdade, não é? É ou não é? Ou você fala com um bebezinho tão inocente, que bebê lindo. Coisinha linda. Ah, você tem que ser muito diabado. Desculpe. Mas é verdade. É ou não é? E de onde vem essa voz? Como é que você faz isso? Por que você faz isso? Porque você olha para algo puro, inocente, é verdade ou não é? E o que você faz? Você rende algo mais inocente seu, é verdade, né? E você faz com verdade, é ou não é? Sim ou não? Quando você anda na dimensão da glória é desse jeito. O mais puro de você se encontra, vai ter que sair. O mais inocente de você, porque você olha para aquilo que é mais puro. Então se você me vê na dimensão da glória, você vê, Jesus, oh Cordeiro. Te quebranta todinho por dentro. Você não vai conseguir falar com ele de outro jeito. Não vai. A gente toma todinho naquela dimensão. E se você ainda não sabe liberar essa dinâmica e essa função do teu espírito, você tem que aprender aqui essa noite.
Fala, há formas de orar que eu ainda não descobri. Mas eu vou descobrir. O Senhor tem me ensinado a orar há muitos anos. Eu fui experimentando mudanças de dimensões na oração. No final do ano passado, para este ano, a minha oração ela mudou violentamente. Os aspectos mais fortes dela permaneceram. Mas o outro estilo de oração profética e apostólica nasceu. Porque eu recebi uma nova medida e um novo anjo nesta área. Fala, conforme os anjos estão se movendo, as nossas orações têm que se mover. Não, aí chega um anjo de guerra para batalhar na terra. Opa, vamos orar. Senhor, tenha compaixão da minha alma. Se eu te pego e te guerra, se eu estou na unção de guerra, eu vou te sacudir, imagina o anjo. E é assim mesmo que eles fazem. Às vezes eu vejo certos anjos chegar, eu estou lá rendido, orando, bem calmo. Eu só sinto assim meu corpo assim, ó. Eu sinto um sacode no meu corpo. Aí às vezes eu quero dormir e eles chegam. Aí eu vou descansar um pouquinho. Aí eu começo a ver aquelas visões. Daqui a pouco só sinto como se fosse uma explosão assim. Eu pulo da cama assim. Vai orar. Eu falei, aí eu pulo da cama e começo a clamar. Fala, os anjos estão se movendo. Então se ele vê que essa é a noite, eles vêm para dançar. Aí você fica. Ele veio para guerrear por você e você não dá o lugar? Meu filho, eu danço no Espírito desde meus 16 anos de idade. Eu carrego unção desde criança, de revelação. Eu sabia o nome das pessoas que ia para o altar antes de subir no altar. Eu falava, papai, fulano de tal, não sabia nem quem era. Aí o pastor, vou dar uma oportunidade de surpresa. Papai, é fulano de tal. Aí o pastor falava exatamente aquele nome. Eu chorava. Papai, eu estou vendo uma cobra perto do pastor. Daqui a pouco o pastor está vendo o Tério. Papai, eu estou vendo isso aqui. E eu sei o que é dançar no Espírito. Eu sei o quanto isso é poderoso na terra. E os que brincam não ficam muito tempo de pé. O problema do mover pentecostal é a falta de fundamentação. Ordem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu nasci numa igreja pentecostal, espiritualmente falando para vocês, que tinha um mover violento. A parede da igreja em cima jorrava azeite. Físico, você via tudo molhado a azeite. A igreja tinha uma unção violentíssima. Não estou te falando de qualquer unção. Se você pecasse, a primeira coisa que você fazia, você ficava lá na última fileira escondido lá atrás. Mas não adiantava que o profeta te pegava lá. Era assim mesmo, tu chegava nem perto, a igreja chega perto da frente, sabe por quê? A unção profética era violenta no lugar. Não adianta, não ficava oculto, o profeta levantava. Ia lá no seu ouvidinho, ó. E se tivesse na rebeldia, levantava no meio do público e falava mesmo. E era de Deus mesmo. Tinha um temor na igreja. E o que eu admirava naquele meu pastor é porque ele tinha um movimento com anjos. Ele tinha um mistério com anjos, ele via muitos anjos. E eu tive um momento bom na terra ali com o pastor. Bem jovem, ele me levantou. Até pastor foi me consagrando, me consagrando, me consagrando. Mas teve um problema, fala, um problema. Eles não entenderam que era uma consagração profunda. Uma verdadeira consagração. Havia uma mistura entre carne e espírito. E chamava de espírito que era carne. E muita gente até tinha o dom de dançar, até tinha o dom de acessar os anjos, mas não tinha obediência à palavra. A palavra era rasa no ministério, era repetida. Toda semana tu já sabia o que ia acontecer, que ia pregar. Podia mudar o pregador, se fosse da igreja tu já sabia que o pregador ia falar. Por quê? Fala, por quê? Eles não transitavam em revelação.
O único que pregava diferente do ministério era eu, porque eu buscava uma profundidade com Deus. Não dentro de um modelo pentecostal cristão, mas eu buscava a presença de Deus, a paixão, a presença. E eu conheci o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E ele foi me ensinando. Cada vez que eu pregava, as pessoas falavam assim: o que é isso? Porque eu tinha um dom na palavra, eu tinha uma graça. Quem está comigo da glória de Jesus? Amanhã, quando algum satanás sair daqui do meio, você vai ver o que vai acontecer na vida de muita gente aqui dentro. É primeiro ter que esperar um pouquinho, porque o que me dá vontade de derrubar certos diabos que eu estou vendo no mundo espiritual aqui dentro. Eu falo, eu sei quanto ele impede alguns ouvidos de ouvir o que eu estou falando. Eu sinto, eu sei quem é. Então, eu quero que você entenda. O Senhor está te chamando a uma consagração. Fala, consagração. Eu estou sentindo que vocês estão em falta com Deus. Ele falou, ó, o povo não está obedecendo o suficiente. E quando eu estava descansando em oração, antes de vir para cá, e esperando que ele falasse comigo, eu entrei em espírito e eu vi escrito: a consagração e a oração são a mesma coisa, elas andam unidas. Eu voltei em espírito, falei, tá bom, eu já sei o que é para pregar para eles. Vamos falar sobre consagração. Existem quatro coisas que são extremamente importantes ser desenvolvidas na sua vida. Fala, uma consagração genuína, uma humildade verdadeira, uma vida de oração sólida e uma obediência completa. Fala, aí sim, eu estou pleno. Essas coisas, elas não se separam uma das outras. Fala, uma depende da outra. Fala, não existe verdadeira consagração sem uma verdadeira rendição na oração. Deus age, reage, trabalha e batalha através da oração. Os seus planos, os seus desígnios foi condicionado à oração. Ele diz ao profeta Jeremias: clame e eu vou te responder. Peça-me, eu te darei. Me invoca e eu vou me manifestar. O que pedir em oração crendo, receberás. O que bate, o que procura, encontra, se abre. Fala, Deus trabalha por meio da oração. Fala, se eu removo a oração da minha vida, Deus para de trabalhar na minha vida. Pode se sentar, pode se sentar. Fala, quando removemos a oração da obra, removemos Deus da obra. Para de orar para ver se você vai ver a presença dele. Para de orar e tenta ver se você vai achar ele. Uma igreja sem o poder de Deus é uma igreja destituída de Deus. Porém, uma igreja que tem o poder de Deus também não significa que ela está andando com Deus. Porque dons e talentos, Romanos diz, são irrevogáveis. Uma igreja, ela pode alcançar o poder de Deus e abandonar a presença de Deus. Fala, como o homem abandona a presença de Deus? Quando ele deixa de invocar o nome de Deus. Você tem que entender que todos os meios que Deus cria, todos os meios que Ele proveu para vocês, para te santificar, para te habilitar, para te ajudar a alcançar a sua libertação, sua salvação. Fala, todos os meios que Deus me entrega. Fala, dons do Espírito Santo, o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. Fala, os anjos, a graça, a fé. Fala, sua glória, sua unção, seu poder, os 5 ministérios, revelações. Fala, tudo isso está disponível. Mas você só pode ter um acesso a tudo isso quando você começar a orar. Você tem que entender que Deus está tirando essa infantilidade da igreja brasileira.
O Senhor está tirando a igreja dessa margem de entretenimento. Ele está nos convidando. Existem lugares mais profundos em mim que vocês precisam entrar. O tempo é agora. Esse mundo está esquisito, é verdade, não é? Os carros de Satanás começaram a perseguir o evangelho nas nações. E a única maneira das rodas dos carros dos faraós desse mundo e do anticristo se afundar e paralisar eles, o poder deles, é se nós clamarmos ao Altíssimo. Fala, todos os meios que Deus trabalha para que sejam completos dependerá da oração. Deixe de orar e Deus deixa de trabalhar. Comece a orar, Ele começa a trabalhar. E nós vamos falar sobre consagração e oração. Levítico 20, versículo 7, vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahweh, o Senhor vosso Deus. Obedecerei os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o eterno vosso santificador. Fala, quando eu começo a obedecer, Ele começa a me santificar. Versículo 26. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahweh, o Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos para seres exclusivamente meus. Romanos, Paulo fala a mesma coisa. Que Deus convoca em todas as nações um povo, chamado dentre as nações para ser um povo exclusivo seu. Fala, eu sou honrado. Eu sou exclusivo de Deus. De milhões de pessoas, você que está aqui hoje. De um estado de milhares de milhões de pessoas, você está sentado aqui, sendo privilegiado de ver o poder de Deus. Cara, você estava no inferno, você estava perdido, estava cheio de pecado, cheio de capeta, no domínio do diabo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ele nos tirou do poder de Satanás e nos colocou debaixo do poder de Deus, o eterno. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Você estava uma completa perdição, sem Deus no mundo, sem esperança e subjugado à ira de Deus. Mas ele diz, eu fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Tu estava lá no forró, dançando reboleixo, agora tu está aqui dançando na glória de Deus. Tu estava todo perdido, tu era gótico, desgótico, sei lá, tu era esquisito. Tu era hippie, cara. Você sabia que o bispo, deixa eu falar aqui, o bispo Mauro era hippie? Rapaz, ele ficou falando uns nomes ali, falando da história dele, eu falei, eu não acredito nisso. Você era cabeludão também? Tu tinha cabelo até embaixo? Rapaz. Era nazireu, eu não sabia. Quem já foi hippie aqui na vida? Hippie. Quem já foi hippie aqui? Pô, isso é muito antigo, varão. Desculpa, mas é muito antigo. Eu nem lembrava mais desse nome. Quem já foi gótico aqui? Você também? Mas quem? Se prepare, tá chegando a tua libertação. Pera aí, calma aí. Pra vergonha de todos. Quem já foi funkeiro aqui na vida, velho? Cara, o que eu mais tive que suportar na minha vida foi funkeiro na favela. É uma desgraça, né? Ó, tem pouco funkeiro. Olha agora. O pior de tudo. Quem já foi pagodeiro aqui dentro? Tá escondendo, tem que estar escondido aqui, ó. Acha nossa cara de vergonha.
Tu também, mano. Quem não foi nada e agora é alguma coisa? Quem não era nada? Tá bom, quem era roqueiro aqui na vida? Tem mais alguma coisa? Algum grupo aí? Forrozeiro. Ih, tinha mais forrozeiro do que funkeiro aqui? Quem é nordestino aqui? Ah, por isso que é forroeiro, viu? Forrozeiro. Posso continuar agora? Fala, agora eu sou um adorador. E fala pro irmão, deixa eu adorar. Fala, nasci para adorar. Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará. Uma vez que o Espírito Santo vem na tua vida, tu vai glorificar Ele. Vamos falar sobre consagração e oração? Eu tenho até 3 horas da manhã hoje. Consagração. Consagração é um ato voluntário, fala, inteligente do cristão. É o resultado direto da oração. Fala, um homem sem um hábito de oração nunca concebeu a ideia do que é uma verdadeira consagração. Fala, quando o Senhor me convocou das trevas, Ele me chamou para ser consagrado. Mas nós estamos com um problema. Há um déficit, há um equívoco na igreja moderna sobre consagração. Se tem uma palavra que a igreja moderna não sabe o que é ser consagrado. Fala, ser consagrado. Você foi chamado para ter uma vida consagrada. Separada. Peculiar. Diferente. A consagração é o seu ato. Fala, o meu ato. Fala, é minha decisão e não de Deus. Ele diz, consagre-se a mim e eu vos santificar. Quando você começa a se consagrar é quando você decide buscar a presença de Deus. É verdade, não é? Sim ou não? Há coisas da sua vida que você consagra para Deus, mas isso não é consagração. Mas há coisas que você consagra para Ele. Fala, mas eu tenho que ser consagrado. A falta de oração é falta de consagração. Não existe oração sem consagração, como também não existe, fala, consagração sem oração. Meu querido, desculpa, mas os crentes modernistas não querem saber desse tipo de pregação. Eu estou falando com pessoas que querem santidade e querem ver a glória do arrebatamento. Não, você mede quem é quem no evangelho quando você começa a pegar na raiz da oração. Convocar eles para ser consagrados e santos. O verdadeiro serviço da fé é uma vida em consagração. Quando você decide se consagrar ao Senhor, é quando você decidiu orar. Fala, invocar a presença de Deus. Não, você não está entendendo. Consagração não é só você deixar de pecar. É você elevar tudo e colocar nas mãos de Deus. Fala, consagração é colocar minha vida nas mãos de Deus. Uma vida de oração te levará naturalmente a uma vida total de consagração. Então, o melhor passo, a forma mais completa, objetiva e correta de ser consagrado é o quê? Orando. Não, eu vou lá na consagração na segunda-feira, 10 horas da manhã. Isso é bom. Mas você tem que ser consagrado.
Consagração é para nos consagrar. Tu já viu alguma consagração sem oração? Hã? Quem é os crentes que vai para a consagração? É os que oram. Ou os que estão na sofrência, meu querido. Quando o calo aperta, o negócio está difícil. Peraí, deixa eu falar na consagração. Porque tem umas irmãs que revelam o mistério. Ah, quem já foi numa consagração aqui? Levanta. Não, tô falando sério. Quem já foi numa consagração, levante a mão. Quem veio aqui da Brega, da Assembleia de Deus? Quem é da Assembleia de Deus? Quem é da Batista? Quem é presbiteriano? Quem é da Deus Amor? Tem consagração lá? Qual o objetivo de uma consagração? Elevar o espírito de oração da glória a Jesus. Não, meu filho, a consagração na igreja onde eu vim, 2 horas primeiro de joelho no chão antes de começar os corinhos. Aí eu ia numa outra consagração, depois que eu saí da consagração da minha igreja, aí eu ia em outra consagração, que tinha de tarde no portão de ferro. Aí o negócio ficava estreito. Porque não era só 2 horas de oração. 3, 4 horas de oração. De joelho no chão. Sabe como é que era a consagração? Lotada. O problema é, se você não chegasse bem cedinho, você não tinha lugar para sentar. Ficava lotado lá de fora, lá de dentro. E o templo era maior do que isso aqui. Como é que ele estava lá orando? Cheio de missionário e homem de Deus assim, de joelho no chão. O microfone é passando para um, meu filho, 30 horas para cada um. Ó. Pá, pá, pá. Quando eles levantavam, quando as mulheres levantavam, os homens levantavam, primeiro que pegasse o microfone, começava a cantar simplesinho, um em harpa. O Senhor está neste lugar. Meu filho, daqui a pouco isso acontecia, falou o quê? O povo começava tudo a pipocar na igreja, tomado do poder do Espírito Santo. Aí eles começavam a dançar. E Deus manda te dizer, e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Profecia no profundo. Fala, a rendição na oração te torna profundo nos dons. Você quer ver o teu profético abrir? É você se consagrar na intercessão. Quanto mais você intercede, mais profundo você se torna no profético. Abre. É assim, ó, uma janela aberta. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de apostasia no evangelho brasileiro. Vocês não estão vendo que agora os famosos começam a conflitar? Pessoas de nome estão combatendo o que eles mesmos pecaram lá atrás, agora estão denunciando? É verdade, não é? Do que eles mesmos usaram do sistema, agora eles estão denunciando? Porque viram que a coisa ficou séria. É verdade, não é? Sim ou não? Outro dia eu estava no monte orando, e de repente eu fui tomado do espírito profético de oração. Eu falava, o Senhor não depende da estrutura de mão de homens. Ele vai abalar a estrutura dos homens. De repente eu ouvi um anjo fortíssimo que falava, o Senhor abalará a estrutura dos homens da terra. Calma, profeta. Eu ouvi o anjo falando comigo na terra. É isso. Um dia você vai ouvir a voz de um anjo profeta falando com vocês, aí você vai ver o que é um anjo falar na terra. Como eles falam, o tom de voz dele. O rosto deles. Você cai para trás, não aguenta. Já vi o rosto de águia na minha frente, dos querubins. Leões, águias, seres viventes. Eles só chegam perto de quem é santo. Quem santifica, quem se consagra. Se a tua casa não está consagrada, quem visita a tua casa é o diabo.
Anjos não ficam andando em ambientes profanados, de idolatria, aonde tem acesso a demônios, aonde os demônios habitam. Os anjos não habitam. Mas onde os anjos habitam, os demônios não habitam. Eles podem tentar vir fazer guerra contra mim, mas não pode ficar muito tempo. Eles têm que sair rápido. Porque os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem para os livrar, os guardar. Os anjos estão acampados ao redor dos consagrados. Quem está comigo da glória a Jesus? Não, eu quero saber se você quer ter a verdadeira vida cristã, sim ou não. Eu posso falar sério com você então? Então não existe vida cristã sem consagração verdadeira. Tudo que possamos falar de consagração, se não tiver uma profunda decisão do coração em se render em oração, é genérico. Não. Consagrar é um ato, é uma atitude, é sua ação. E a oração, a oração é a verdadeira chave, é verdadeira. Cuidado, citrone, cuidado, fica ligado aqui. A oração é a verdadeira consagração. Mas não é consagração. Consagração é onde eu me coloco. E a oração, ela santifica a minha vida. Ela me mantém consagrado. Mas quando você decide se consagrar ao Senhor, calma que você vai entender. Significa que você está dando um passo para ser santo. Uma vez que você decide ser separado para o Senhor, uma vez que você decide entregar a Ele o comando da sua vida, você começa a ser santo. A consagração é o ato humano. E a santificação é o ato divino. Mas se eu não tiver oração, nenhum e nem outro é possível. A oração comanda e demanda tudo que se diz a respeito de uma verdadeira fé. A oração comanda e demanda tudo que se diz a respeito de uma verdadeira fé. Se a sua consagração não tiver rendição na oração, a sua fé é genérica, em vez de ser genuína. Mas o que comprova e faz a sua fé ser genuína é o seu ato de orar. Você concorda comigo que a Bíblia é cheia de oração do início ao fim? Você concorda comigo que a única maneira mais objetiva de você resistir o diabo é na oração? Resistir o diabo e sujeitar a Deus, e o diabo fugirá de? Como é que você resiste o diabo, irmão? Pelo poder da oração. Como é que você se sujeita a Deus? Orando. Orando no Espírito Santo. Oração. Homens saturados de oração, eles dão vida e ímpeto para a igreja. Eles trazem poder para a igreja. Quando a igreja falha na oração, ela é a causa, é a causa de Deus entrar na igreja, é por causa da oração. Quando oramos, colocamos a igreja na mão de Deus. Mas quando a igreja falha na oração, ela falha no seu dever e na sua ação. Tudo que ela constrói por meio de oração, quando ela deixa de orar, ela destrói tudo que construiu. Nada se mantém de pé numa igreja se não for por meio da oração. Deus age por meio das orações do seu povo. Quando o povo falha com Deus na oração, o resultado é declínio e morte.
tudo que colocamos a oração em último plano ou em secundária, eu falei isso para vocês ontem, colocamos Deus em segundo plano. Fala, a única maneira de Deus estar em primeiro plano é por meio de consagração na oração. A consagração, ela tem as suas vertentes. Você se consagra a Deus quando você jejua. Você se consagra a Deus quando você deixa de ter relação sexual. Você se consagra a Deus quando você se dedica à oração. Você se consagra a Deus. Fala, se consagrar a Deus significa me colocar na mão de Deus, à disposição do seu serviço e do seu trabalho. Fala, somente pessoas consagradas são dotadas do poder do Espírito Santo. Tudo na tua vida que você consagra a Deus estará respaldado e protegido por Deus, da glória a Jesus Cristo. Peraí, se eu consagro a minha empresa a Deus, significa que os princípios dela estão agora regidos pelos princípios da palavra de Deus. Se você consagra a sua casa, então significa que a sua casa agora está governada, fala, pela palavra de Deus. Agora, quando você consagra a sua vida a Deus, a tua vida está governada pelo poder da oração e da palavra de Deus, da glória a Jesus. Vamos aprofundar ou não vamos? Fala, o lugar de valor da oração são o lugar onde Deus é valorizado. O quanto você valoriza da oração é o quanto você valoriza quem Deus é. Eu não encontrei em todos esses anos outro caminho de intimidade com Deus a não ser na vida de oração. Não tem nada que Deus mais me cobre na minha vida, que Ele venha me cobrar, que Ele me chamar, a não ser a oração. Você concorda comigo que tem pessoas que são analfabetas, que não sabem ler? Sim ou não? Então escuta o que eu vou te dizer. Uma mulher de Deus, quando eu tinha meus 17 anos, era extremamente usada por Deus na minha vida, chamada missionária Márcia. Ela não sabia ler. Mas quando aquela mulher começava a pregar, que rolo era aquilo? Fala, o rolo desenrolava. Rapaz, Deus está falando com o pentecostal aqui dentro. Estou pentecostal. Minha raiz ativou aqui, estou fogo. Eu só sei de uma coisa que ela falava para mim. A minha filha lê a Bíblia para mim. Eu ouço o que ela lê. Eu peço para ela ler para mim Apocalipse. Eu peço para ela ler para mim os Evangelhos. E eu fico ouvindo. Engraçado, analfabeta. Mas quando aquela mulher abria a boca para pregar, pastor, sabe o que significa? A mulher parecia uma Bíblia aberta. Da onde ela tirava tanto versículo bíblico? Fala, ela sabia ouvir, mas ela era profunda na oração. Então, quando ela saía para ir no monte, ficava 3 dias sozinha no meio da mata, se consagrando. Ela ficou só 5 dias arrebatada fora do corpo. Foi levado ao céu e viu o livro de Apocalipse inteirinho. Ela contava tudo. Eu falei, vem cá, como é que a senhora sabe Apocalipse? Meu filho, eu ficava ouvindo aquela mulher na casa dela. Missionária Márcia, o que é isso? Ela falava que chegava no juízo final e via a vida das pessoas, como é que seria o julgamento. Ela falou que as nuvens era como se tornassem telas. E toda a história da vida da pessoa passava diante das milhares de milhões de pessoas que estavam lá. Todos viam os pecados daquela pessoa. Os que eram julgados eram arrastados pelos demônios para fora dos portões celestiais. Ela falou, e aqueles que eram honrados, eles eram revestidos de glória. E a vida deles passava na tela. Todas as suas obras justas. Ela conta nesse arrebatamento de 5 dias que ela ficou fora do corpo, que ela foi levada do inferno.
E o anjo revelou dentro do inferno, falou assim, seu irmão vai morrer com 100 demônios na cabeça dele. Porque ele tem me desobedecido. Por muitos anos eu tenho lutado por ele. Ela via 100 demônios na cabeça do irmão dela. Ela chegou no inferno e viu o irmão dela dentro do inferno. E falou, ele não tem se arrependido. Ela falou que demorou anos em oração lutando por ele. Ele sempre voltava para o tráfico. Um dia ele morreu com 100 pauladas na cabeça. Os traficantes mandou de 100 pauladas na cabeça dele. E mataram ele. Eu conheci o irmão dela. Ele lutou muito, mas ele sempre voltava à desobediência. Quem tem vida de oração tem uma vida profunda na consagração. Fala, a minha vida de oração, ela se torna profunda quando eu decido me consagrar ao Senhor. Agora entenda uma coisa puxa a outra, presta atenção nisso aqui. Quanto mais eu me decidir me consagrar ao Senhor, significa o quê? Eu fui entregando, opa, eu não ando com fulano de tal mais. Eu não assisto mais isso. Eu não pratico mais isso. Eu não vou mais em tal lugar. Eu não faço mais tal coisa. Eu não compro mais tal coisa. Agora eu faço isso, eu ando com essas pessoas, eu faço isso, eu consagrei a minha vida. E quando eu fui consagrando a minha vida, eu fui tirando pessoas que não é para estar na minha vida. Eu só permiti entrar na minha vida pessoas que tinham a mesma fé que eu. E eu não andava com todo crente na igreja. Eu andava com pessoas que oravam. Fala, esse é o ato humano de me separar e separar coisas legítimas e ilegítimas da minha vida. Existem coisas que são legítimas, que elas não são pecado, mas elas vão interferir de você ir mais profundo com Deus. Tem amigos que são bons, mas Deus teve que tirar da minha vida, porque eles estavam me interferindo na minha profundidade com Deus, e Deus me deixou sozinho. Eles eram legítimos. O meu sogro, quando andava comigo, meu filho, era um em carne. A revelação, a conexão era profunda. Mas um dia Deus falou para mim, eu vou tirar todos da sua volta, porque eu quero você sozinho. Falei, ai. 18 anos de idade, Deus falou isso para mim. 18 anos de idade, eu entrei num inferno na minha vida, uma guerra. O inferno se levantou contra mim. Aonde eu ia, os profetas se levantavam. Ô, jovenzinho, o Senhor manda dizer para você, se esconda no monte, porque o diabo está vindo atrás de você com tudo. Você vai ficar sozinho. Passei um ano de sofrimento sozinho. Não tinha mais ninguém do meu lado. Tive que encarar as guerras, as batalhas espirituais sozinho. Não tinha mãe para me ajudar. Parece que todo mundo desapareceu do meu redor. Eu chegava na igreja, parece que as pessoas corriam de mim. Fala, há momentos que Deus está pegando a minha consagração e Ele está me elevando na santificação. Quando Deus está te santificando, aí a coisa começa a se apertar um pouquinho. Fala, quando eu estou me consagrando, tudo vai bem. Mas quando Deus começa a te santificar, a coisa começa a estreitar. Vou repetir. Coisas legítimas e ilegítimas serão removidas da sua vida. Porque Ele vai te santificar. E depois que Ele te santificar, Ele vai acrescentar tudo o que você precisa, todo o padrão, todos os limites estarão estabelecidos sobre você. Fala, a consagração é o ato humano. Fala, é minha escolha, é minha decisão em me entregar nas mãos de Deus. Fala, mas a santificação, Ele diz, e eu vos santificarei. É a decisão divina de olhar para a sua consagração e falar, você está verdadeiramente querendo se entregar a mim, agora eu tomo a sua consagração para mim. Fala, a oração é ela que vai elevar a minha fé, minha consagração, tudo na minha vida. O ofício apostólico é tremendo. Você pode ter a unção apostólica linda,
Mas se você abandonar a oração, essa unção apostólica, ela não vai ser mais suficiente para transformar as pessoas. Fala, toda unção, ela depende da oração. Eu sei que talvez você está um pouco cansado, mas existe algo aqui no ambiente que eu não sei se ainda hoje, se Deus permitir, mas eu sei que amanhã não ficará de pé esses diabos. Eu sinto como Satanás resiste pessoas aqui dentro. Eu estou tomado de autoridade aqui. Mas eu sei o que está no ambiente. Vai cair. Nós só estamos enfraquecendo os poderes das trevas ainda. Então é adoração, é manda-fogo, ministração, palavra. Calma, fala, eu estou sendo santificado por Deus. Quando você está sendo santificado, o diabo começa a perder legalidade, força, domínio. Quando a porta da libertação se abre, ele vai ter que sair. Porque você vai tirando as legalidades de Satanás ter acesso à sua vida através, fala, de uma vida consagrada. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você quer ter uma vida consagrada a Deus? Então você dá um pé na santidade do Senhor. Substituir a oração por outras forças é afastar Deus de todo o processo que Ele mesmo quer trabalhar entre nós. Fala, eu não posso substituir a oração por nenhuma outra força no ministério. Fala, eu não posso me enganar. E você sabe que é fácil enganar, comover? Eu via pessoas querendo dançar no poder, mas não queria estar rendido de joelho no chão, elas caem. Não adianta. Fala, a unção que eu retenho só é possível se eu oro. Fala, a oração, ela demanda força, empenho, dedicação. Fala, quando eu estou orando aqui, eu estou preparando meu futuro lá. Fala, a oração molda meu caráter. Ela prepara o meu caminho. Ela forja a minha consagração. E ela me torna santo. Eu vou repetir que a oração, ela forma caráter. E quando ainda você é fraco nas suas responsabilidades da vida, quando você ainda peca diante de certas situações, mas enquanto você ainda continua orando, você começa a vencer essas situações. Meu filho, tu pode errar dentro de casa, tu pode falhar na rua, mas quando você entra no quarto de oração, você corrige que você erra na rua. Tu peca na rua, tu corrige dentro de um quarto de oração. O que você é incapaz de lidar com certos problemas na tua vida, muitas guerras, tribulações, perturbações, falta de sabedoria, você conquista tudo isso de volta na oração. Eu tinha guerra, conflito de casa, perturbações, lutas. Eu saía, eu ia para o monte, eu me revestia na oração. Quando eu voltava, eu já estava com a espada afiada e eu tinha a sabedoria certa para resolver o problema. Fala, oração, ela produz sabedoria. Homens sábios são aqueles que oram. Pais sábios são aqueles que intercedem pelos seus filhos. Fala, ou meu incensário vai estar cheio de oração, ou eu não vou ter senso da verdade. Se você compromete a tua vida de oração, você está comprometendo a tua salvação. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Ore para que vocês sejam livres e escapem daquele grande dia, que virá como um laço sobre a humanidade. Orando em todo o tempo. Alegre-se na esperança. Perseverai na oração.
Entre no teu quarto secreto e ore. E Jesus se levantava de madrugada, bem cedinho, para orar. E por que você não vai orar? Não, ele sendo um homem santo, perfeito, que não necessitava, não precisava se santificar, porque ele já era santo. A natureza dele era perfeita. Ele não tinha iniquidade. Ele não tinha demônio nele. Mas por que ele orava? Fala, por quê? Porque a oração é comunhão. É prazer. Nós temos orações de petições. Temos orações de guerra. Temos oração de comunhão. Existem outros estilos de oração. A mensagem está lá na internet, você pode assistir. Mas eu quero falar essa noite sobre consagração e oração. Eu quero saber, você está comigo? Quem trouxe um caderno de anotação aqui? Sabe que tem coisas que você tem que anotar? Que uma hora ou outra você vai precisar ler o que você anotou? Não confie muito na sua mente não, querido. Daqui a pouco você vai esquecer de praticamente 90% que eu estou falando aqui. Sabe o que a oração ela faz? Fala o quê? Fala, ela vai trabalhar para expandir o meu espírito, para que eu possa receber mais da habitação de Deus. Fala, se eu não oro, eu encolho, me torno mirrado, fechado. Quando você começa a orar, começa a abrir. Essa palavra não tem sentido para quem está aprisionado nas trevas. Não tem sentido nenhum para quem está na carne. Eles acham que oração é coisa de religioso. Acham que oração é para quem está na sofrência. Acham que oração é para pobre. Mas está na hora de eu dar um sacudimento a esses empresários no Brasil. Porque tem muita gente rica. Pode até manter igreja, meu querido, mas tem que ser exemplo de oração. Nós estamos cheios de pessoas influentes dentro do evangelho hoje. Todos os tipos de empresários e riquezas estão no evangelho hoje, é verdade, não é? Mas eles precisam se converter ao Deus que chama o homem para orar. Porque a igreja está confortada, se acomodando na riqueza. Isso engana. Fala, nada substitui a oração. Tudo que compete contra a oração vai se tornar em apostasia. Se cantamos muito e oramos pouco, significa que estamos no entretenimento. Fala, a minha profundidade em adoração, ela dependerá do quanto eu sou profundo na oração. Eu acho que você está interessado ou não? Nada é bem feito, fala, nada é bem feito sem a oração. Pelo simples motivo que quando você remove a oração, você remove Deus da obra e do trabalho. Fala, se eu removo a oração da minha vida, fala, eu removo Deus da obra. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Todo o seu nível de conhecimento da santidade demandará o quanto você está governado pelo espírito de oração. O que Jesus mais ensinou foi sobre oração. O que mais Paulo ensinou o povo foi sobre oração. E por que as igrejas ensinam tão pouco sobre oração? Fala, por quê? Porque tem recursos, tem dinheiro. Tem estrutura, tem conhecimento. Manda eles para a África.
Manda eles para a Nigéria. Manda para a Índia. Aí vamos ver se eles vão orar ou não vão orar. Você já viu quando o negócio aperta e você se aperta na oração? Verdade não é? É ou não é? É. Quando a guerra começa a explodir, o que você faz? É ou não é? Como é que tu acha que Deus vai sacudir e colocar essa igreja de joelho no chão no Brasil? Fala, às vezes é necessário Deus permitir que alguns inimigos se levantem para me trazer de volta para a oração. A santidade é o grande fim pela qual todos os meios são projetados. Meios esses que são virtudes pelas quais vamos adquirindo, frutos que vamos desenvolvendo, os caminhos que vamos sendo revelados. Todos esses meios nos levam à nossa fé, ao fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, por meio de santidade e oração. Agora escuta o que eu vou te dizer, já vou encerrar porque eu sei que está tarde para você. É fácil ser seduzido pelo que é bom, às custas de negligenciarmos o que é melhor. Até que tanto bom como o que é melhor desaparecem. Vou repetir. É fácil você ser seduzido pelaquilo que é bom, às custas de negligenciar aquilo que é melhor. Até que depois eles começam a perder o que era bom e o melhor. Porque tem muitos voltando ao caminho agora. Está tendo que voltar do zero. Optaram pelo bom, mas se esqueceram o melhor, que é a intimidade com a presença de Deus. O mover é bom. Ver um homem de Deus pregar é muito bom. Mas me render a Deus é muito melhor. Fala, o que vou fazer depois que eu sair daqui é mais importante do que eu estou fazendo aqui agora. Agora é importante, mas não tão importante quanto a sua ação depois que você sair deste lugar. Eu cheguei cansado, um pouquinho cansado da minha sessão de tarde. Tive que tomar banho, tomar um café, me revitalizar, descansar um pouco. Mas a primeira coisa que eu fiz, cansado, olhei perto da cama, dobrei meu joelho e falei, Senhor, obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor deu a esse povo. Eu sei que não vai ser fácil de noite com eles, Pai. Me renova as minhas forças no meu corpo físico. Me dê a palavra que eu preciso falar para eles daqui a pouquinho, porque eu só tenho 1 hora, Pai. 1 hora para correr contra o tempo. E eu preciso te ouvir. Porque eu não posso subir daquele altar sem tu falar comigo o que esse povo está precisando. Eu vou falar, você está precisando de um puxão de orelha em você. Porque você está deixando, está negligenciando o lugar de oração. Poucas pessoas oram. O quanto você confia em Deus é o quanto você se rende a Ele em oração. Ah, eu confio em Deus, você não ora? Você criou uma imagem distorcida de quem Ele é. É faccioso. É ilusório. É enganoso. Um Deus pela qual nós dizemos que servimos, mas não nos rendemos a invocar o seu nome em oração, é um Deus que está distante da realidade que realmente você deveria conhecer. A oração responde a tudo. Ela auxilia a tudo. Fala, não existe outra graça maior que Deus entregou nas nossas vidas, que auxilia a tudo, que corresponde a tudo, que socorre a tudo, a não ser a oração. Não, porque você sabe o poder que há na oração? Será que não? Peraí, será que você sabe? Mas por que as pessoas sabem o que é oração e elas não oram? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que é tão difícil orar? E se tiver alguém falar que é fácil, eu vou falar que você é um hipócrita. Porque a oração não é fácil.
Fala, por que a oração é difícil? Porque ela é santa. E toda vez que você começa a orar, ela já começa a te confrontar. Há momentos que ele te pega no colinho e te joga para dentro dos rios do amor dele e você está banhado dele. Fala, eu estou na dimensão da presença, rendido à sua presença. Fala, é quando ele me toma para orar. Mas tem momento que você tem que guerrear para orar. Tem que batalhar para orar. E tem dia que tu levanta mal-humorado, que nem o diabo suporta olhar para você. É verdade ou não é? Tem dia que você levanta, você não se suporta, nem você. É verdade ou não é? Aí sabe o que você faz? Fala, o quê? Fala, o que eu faço? Lava o seu rosto, se unge, entra no jejum, entra no teu quarto secreto e fala, Senhor, eu não vou sair daqui na carne. Vou lutar para vencer esses hormônios ruins em mim, esse mal que está em mim. O mal só é freado por meio de oração. Os espíritos geracionais só perdem território quando você estabelece um legado de oração na sua vida. Você só começa a vencer por você e pela tua família quando você orar. Fala, nada é tão importante na minha vida de consagração do que a oração. Tu pode até jejuar, tu pode até ofertar. Você pode vir em todos os cultos, mas se você não orar, você não tem relação com Deus. Fala pro teu irmão, Deus não tem relacionamento à distância. Ele se une comigo. Fala, nossa relação com Deus não é virtual. É pessoal. Fala coração, coração. Fala face a face com Ele. Se você desistir da oração, você está desistindo de uma vida santa. Vocês precisam batalhar até amanhã. Você só tem mais um dia. Estou falando para o ministério desse lugar aqui. Vocês estão me visitando aqui. Eu sei o que eu vou falar agora para você. Vocês estão precisando de mais sacrifício na oração, na obediência. Vocês não sabem o estreito que vocês estão diante de Deus, o que eu estou vendo aqui nesse lugar. Achamos que estamos bem, mas vocês não estão bem. Vocês estão precisando de um arrependimento aqui. O rio da santidade tem que descer neste lugar. E eu sei quando o rio desce. Vai ter que ir mais profundo. Algo está precisando de mudança em vocês. Vocês estão precisando de uma reforma seríssima do que é ser consagrado, ser santos. Algo está faltando na vida de vocês aqui dentro. Está tendo uma disputa no mundo espiritual aqui. Vocês estão deixando o diabo impedir vocês. Porque nós não estamos entendendo a nossa posição diante da obediência que Deus está chamando a gente. Vocês querem que um apóstolo, um profeta venha no meio de vocês? Prepare o campo. Porque eu vim para semear na sua vida. Será que tem espaço suficiente em você? Você tem lastro em você para receber o que Deus vai depositar daqui a pouquinho aqui? Você suporta uma dimensão de glória aqui dentro? Ou você vai ficar doente depois, vai vomitar depois? Suporta? Você quer o peso da glória? Você quer uma transferência? Será que você vai ficar de pé? Eu estou tentando preparar um caminho, mas algo está acontecendo aqui dentro.
na vida de pessoas, todos, eu estou falando com todos que estão aqui dentro. Algo está em falta. E o Senhor falará com vocês de hoje para amanhã nesse lugar. Eu desejo ver o melhor derramar de Deus para a vida de vocês aqui dentro, meu querido. Eu sei que a unção que está aqui é violenta. E Deus está provando vocês aqui dentro. Ah, você acha que eu fui lhe cantar por esporte aqui dentro? Acho que eu vou fazer uma apresentação ali dentro. Preguei já horas de tarde, volto para cá. Eu tenho que pregar, ministrar em você horas. Você acha que eu estou desgastando energia à toa? Ou estou me rendendo a Ele para trazer mais para você aqui nessa terra? Tinha igrejas que eu ia, que o céu era tão fechado, que eu tinha que ficar 20 horas em oração. Todos os dias. Dormia 4 horas e ficava 20 horas trancado dentro de um quarto no meio de um mato. Tantos demônios que tinha naquela igreja, tão fechado que o céu era aquele lugar. Mas o dia que eu subi no altar daquela igreja, não teve homem, não teve religião, não teve doutrina de ninguém que me impediu de ser usado como instrumento de poder na terra naquele lugar. E eu vi toda uma igreja seca, morta, sendo batizado com o Espírito Santo, todos os tipos de milagres acontecendo. Depois os cultos lotava, que não tinha mais espaço para ninguém. Deus me deu uma revelação hoje de manhã com vocês aqui em BH. Vinha pessoa dos lugares mais distantes de Minas Gerais para estar aqui dentro, para ser liberta aqui dentro. Agora eu quero saber, será que aqui tem lastro? Você suporta uma semente? Suporta ser ministrado debaixo de mantos poderosos? Será que você quer uma vida santa ou não quer? Fala, a santidade, ela só existe em um lugar. Em Deus. É o único atributo da divindade que Ele compartilha com você e te torna igual ao que Ele é. Você não pode ter a verdadeira semelhança, a imagem dele, se você não tiver a santidade dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, santo. Mas o homem foi desfigurado e precisa ser reconfigurado. E só tem algo que vai fazer você subir acima da superfície, acima das batalhas, acima dos tronos. Só tem uma coisa que faz você vencer o inferno e o diabo, é a santidade do Senhor. A consagração, ela vai ter que te levar ao fim. O objetivo dela fala uma vida completamente santa. Posso te falar algo para você? Anote aí, já estou encerrando. Consagração é muito mais do que uma vida de serviço. É primeiramente uma vida de santidade pessoal. Gálatas 2:20, eu fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive. E esta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. E eu vou pregar a palavra aqui essa noite, não quero saber, eu vou pregar. Tu quer mover, tu quer beber da unção, meu filho? Ó, quantos anos sacrifício joelho no chão. Eu não vim brincar com a unção de Deus aqui. Eu não vim para creche aqui não, meu querido. Eu vim para homens e mulheres que querem compromisso com Deus e santidade. Eu vim falar com águias e leões aqui dentro. Eu não vim falar com pombinha, não vim falar com gatinho. Eu vim falar com águias e leões aqui dentro. Então tu te apruma-te aí, renova a tua força, porque tem muito fogo para descer aqui essa noite. Fala, manda fogo, Jesus. Fala, todo o meu poder espiritual e moral dependerá de uma vida profunda na oração. Esse é o verdadeiro padrão de vida santo. Consagração na oração. De todas as formas que você tem que se consagrar, a mais profunda é na oração.
Fala, quando eu oferto, eu me consagro. Fala, quando eu oferto, eu me consagro. Eu me santifico. Fala, quando eu oferto, eu consagro algo. Mas quando você ora, você se consagra. E você consagra tudo que pertence à sua vida. Eu quero saber, alguém vai dar um passo diferente aqui? Alguém quer entrar numa consagração mais profunda? Todo cristão verdadeiro deveria desejar uma vida consagrada, rendida, profunda. Todo verdadeiro cristão tem que desejar uma consagração profunda. Da glória a Jesus Cristo. Uma chave para você, se você quer conquistar resultados melhores, esqueça de atalhos do Evangelho e pular cerca no Evangelho. Fala, sem atalhos, sem cercas, sem homens, é eu com o Senhor. Concentre-se em se aprofundar numa vida consagrada, rendida à oração. Fala, eu preciso de uma concentração ao que é objetivo, ao que é completo. Fala, rendição completa a Jesus Cristo. Eu tenho absoluta certeza que você quer ver grandes mudanças na sua vida esse ano. Quer ou não quer? Então, meu filho, aumente a sua carga de oração. Consagre-se mais. Fala pro teu irmão, consagre-se mais. Orando mais. Meditando mais. Jejuando mais. Estando mais presente no culto. Se a tua fé não está alcançando os níveis das suas promessas, desça ao nível dos seus fundamentos. E o fundamento da oração vai ter que ser alicerçado no teu coração. Fala, eu tenho que tomar a maior decisão da minha vida cristã. É ser um vaso de oração. Fala, o dia que eu decido orar e ser uma casa de oração, é quando eu decidi vencer os pecados na minha vida. Fala, é nesse dia que eu decidi vencer. Ah, está na hora de parar e ir embora para casa. Está na hora de ministrar o fogo em você? A retenção de vocês está muito pouca, cara. Você não está tendo profundidade. Mas amanhã eu creio que vocês vão profundo. Eu estou todo elétrico aqui. Eu quero saber se tem alguém que quer deixar de mastigar chiclete aqui dentro e se concentrar na palavra, porque você está dando legalidade para o diabo te roubar. Parece simples, mas isso te rouba. Você está num templo santo e os anjos estão aqui dentro. Eu sinto que existe um intruso. Mas não tem problema. Porque eu sei que o fogo vai pegar alguém aqui dentro. Eu sei que Deus vai levantar um homem e uma mulher de oração nesse lugar. Eu sei disso. Eu sei. Ó, o pastor oferta. O pastor pedindo pro povo ofertar, ó. Ele quer ofertar. Não vou pedir nada para eles, não. Eles não aprenderam a se doar no altar, não. Quando eles se entregar, eles dão voluntário. Eu ofertei três aqui, ó. 3 climatizadores para a igreja. Não pedi um centavo para vocês aqui na oferta. Eu saí daqui e dei oferta. Não pedi um centavo para vocês. Ofertei câmera para a igreja. Estou ofertando melhor para cá. Mas eu estou levando a benção. Quando a palavra queimar dentro deles, eles vêm automaticamente, pastor, e colocam a oferta no altar. Esse vai ser o meu sonho de um dia ver isso acontecendo aqui dentro. E aonde eu passar. Que quando Deus ele fala no íntimo, você quer, você vai e sacrifica no altar.
é gratidão ao Senhor. Você não precisa ser forçado. Eu sei que tem tronos existindo pessoas aqui dentro. Há omissões, há pecados, há contestações, mas não se preocupe. Eu estou aqui para te ajudar. Fala, eu estou vencendo. E agora é a hora. Agora é minha decisão. E eu quero saber a quem quer entrar num voto de oração com Deus nessa terra. Sabe por que muitos líderes não pregam assim? Porque não dá dinheiro, não dá ibope. Ofende as pessoas. É verdade, não é? Ofende. É verdade, não é? Fala, tem muita gente ofendida. Eu tinha tanta coisa poderosa para te falar. Fala, precisamos deixar de ser anã na oração e na santidade. Precisamos ser gigantes na oração e na santidade. Ah, eu estou esperando, eu creio que esses anjos da santidade vão descer aqui dentro. Mas eu acho que alguns aqui não querem. Fala, eu preciso demandar mais. Você passou uma semana inteira indo dormir 4, 5 horas da manhã, pegando 1 hora, 2 horas de sono? Você passou uma semana inteira lutando contra tronos, demônios e legiões? Você passou uma semana pintando tua casa, cozinhando, cuidando de pessoas, lavando casa? Isso eu fiz tudo depois que eu saí de um congresso intenso. E eu estou pregando aqui no altar para você. Se você soubesse como é que o meu corpo físico está, aí você entender mais ainda por que eu estou pregando aqui para você. Porque eu estou dando o meu melhor para Deus nesse altar aqui. Fica de pé glorificando a Jesus Cristo.